Então, boa tarde a todas e a todos. Nós vemos alguns senhores lá atrás e a todos. Boa tarde também aos amigos internautas que estão nos assistindo. E que o nosso amigo Jesus esteja presente aqui entre nós, nos amparando, nos intuindo com bons pensamentos. O assunto de hoje, então, é quando a disciplina deve ser exigida. E eu me lembro, quando o Haroldo Dutra esteve aqui em Santo Ângelo, ano passado, ele nos contou uma história de Francisco Cândido Xavier, e eu vou contá-la a vocês, porque essa história exemplifica tão bem a importância da disciplina nos nossos atos, nas nossas atitudes, dentro da nossa casa. Então, uma vez, Francisco Cândido Xavier, que é o Chico Xavier, foi procurado por um homem, um empresário de São Paulo. Esse homem, muito rico, parou o seu carro na frente do Grupo Espírita da Prece. As atividades já tinham se encerrado. Era de manhãzinha, o sol começava a apontar. E o homem chegou para Chico Xavier e disse: Senhor Chico, eu preciso de uma mensagem do meu filho. Meu filho desencarnou. Chico, muito amoroso, respondeu para aquele senhor: meu irmão, eu não tenho controle de quem se manifesta. O telefone toca de lá para cá. Eu apenas atendo as chamadas. O homem, então, enfiou a mão no seu paletó, no seu casaco, e tirou do bolso um talão de cheques. E disse: você não está entendendo, Chico, o que eu quero falar, o que eu estou falando. Eu quero saber quanto custa a mensagem do meu filho. E Chico, nesse momento, era um homem pequeno, 1,50 m, 1,60 m, ficou com quase 2 metros, Haroldo Dutra nos contando. E nesse momento, quem assumiu a situação foi o seu mentor, Emmanuel, e respondeu para aquele pai, para aquele homem: meu irmão, você está equivocado. O seu primeiro filho desencarnou porque você viciou ele, lhe dando todas as facilidades. Você nunca ensinou ele a disciplina, o valor da disciplina, o amor ao trabalho. Você nunca educou o seu filho para administrar os seus bens. E ele suicidou-se numa motocicleta. Em seguida, ele continuou: e não contente, pai, você viciou o seu segundo filho. E você agora está movendo um processo contra o motorista do caminhão, sabendo que a culpa do acidente foi do seu filho, que estava alcoolizado por excesso do dinheiro, excesso de facilidades que você colocou nas mãos dele e você não foi capaz de educá-lo. E agora você chega aqui, achando que o seu dinheiro vai comprar tudo, querendo viciar os corações com o seu dinheiro. E aqui isto não é possível. O homem, então, colocou o seu talão de cheque de volta dentro do bolso do seu casaco, entrou no seu carro importado e foi embora. O que o Haroldo Dutra
refletiu naquele dia da sua exposição, dizendo que um pai que tinha todos os recursos para educar os seus 2 filhos e não usou corretamente esses 2 recursos, porque a causa do desencarne desses 2 filhos foi justamente o excesso de recursos. E foi também esse pai o responsável pelas 2 mortes. Vocês viram como foi a história. O que esse pai deveria ter feito? Teria que ter educado. Teria que ter ensinado o valor do trabalho, ensinado o valor de cada centavo adquirido com esforço e honestidade, o valor da responsabilidade. E quem sabe esses 2 filhos estariam entre nós hoje, lá em São Paulo, ajudando aquela comunidade em que eles moravam, em que eles habitavam, a prosperar juntos. E trazendo para o nosso título, quando a disciplina deve ser exigida, nós devemos ensinar em casa, além de tudo que nós devemos ensinar, a educação moral, a educação das regras do bem proceder, e é dentro de casa que se aprende. Na escola é um complemento. O que os filhos vão fazer lá fora é um complemento do que eles aprendem em casa. Não podemos permitir que eles façam lá em casa o que eles não podem fazer na rua, lá fora. E quando falamos em educação, nós pensamos assim, mas eu educo meu filho, eu faço o melhor que eu posso para ele. Eu dou a ele tudo que eu não tive. Eu amo meu filho. Eu faço tudo por ele. E tem pais que dizem assim também. Eu ainda tenho os filhos muito pequenos. Eu não tenho que me preocupar com disciplina ainda, porque disciplina é uma coisa para mais tarde. Eles são ainda muito crianças, eles não entendem nada do que eu estou falando. E na questão 582 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores se a paternidade é uma missão. E o que é respondido? É uma missão, sim. E também um dever muito grande ter a tutela de uma criança para encaminhá-la no caminho do bem. E dizem ainda que Deus nos facilitou essa tarefa, essa colaboração com Deus, concedendo então à criança uma constituição frágil, delicada, acessível aos nossos ensinamentos. Então nós não podemos perder tempo, esperar, como contou a história, que esses filhos cresçam. Nós temos que ensiná-los, educá-los desde bebês. Como é que nós vamos ensinar desde bebês? Criancinhas pequenas. Quando estamos num ônibus cheio de gente, pessoas, e tem uma pessoa de mais idade, nós ensinamos o nosso filho a levantar e dar o lugar para os mais velhos? Quando acorda de manhã, um bom dia, não um mau humor, um bom dia, um boa noite, quando vão dormir, boa tarde. Na escola nós ensinamos a respeitar os professores, não o nosso filho sempre tendo razão em tudo. Tratar bem os animaizinhos, não chutar os animais, as plantas, os jardins, não arrancar as flores dos jardins. Quando chega em casa com temas, com os deveres de casa, fazer com que os filhos façam os deveres e levam esse dever, esse tema de casa, pronto para a professora na aula seguinte. Nos preocupemos, meu filho, tu tem tema? Às vezes eles dizem que não tem. Mas será que não tem? Vamos averiguar, procurar no seu caderno. E isso o que é? É o nosso dever, é a nossa missão. É o amor que nós temos que dar aos nossos filhos. Esse é o amor. E a gente sabe, atualmente, o maior índice de abandono não são crianças de ruas.
Você sabe onde estão as crianças abandonadas? Dentro do próprio lar. Não se pode dizer que seja uma casa, um lar que abandona a sua criança. E sim, é uma casa, cheia de coisas materiais, videogames, televisões, todas as facilidades possíveis, como aquele que Emmanuel falou para aquele pai, que teve os 2 filhos desencarnados, cheio de facilidades, de coisas materiais, mas os pais onde estão? Os pais não estão presentes, se dando a si próprio aos seus filhos. E eu trabalho no apoio fraterno como voluntário. O que é o apoio fraterno? É um grupo de autoajuda para dependentes químicos e seus familiares. E a gente observa que justamente se chega lá, na dependência química, pela falta de disciplina quando era criança, pela falta de limites. E aí nós temos um princípio do apoio fraterno, que é o 11º, que é a exigência ou disciplina. Aprendendo os pais e os dependentes químicos como é importante a disciplina para a recuperação da dependência química. Então seria muito mais fácil nós começarmos desde bebês. E quando ouvimos falar em disciplina, a gente pensa, mas disciplina? Acho que é coisa de quartel militar. Muitas vezes nós sentimos um pouco de receio em falar em disciplina. Mas, contudo, disciplina está no dicionário, que é a ordem que convém ao funcionamento regular de uma organização. E qual é a organização que nós estamos? A primeira é a nossa casa, é o nosso lar, a nossa família. Então, essa é a primeira organização que nós devemos, então, ensinar a disciplina. E a gente também escuta os cientistas, os estudiosos de psicologia dizendo que a disciplina é tão importante quanto o alimento. E é o feijão com arroz da alma. Como é importante a disciplina? Quando a criança nasce, o bebezinho, ele não tem horário para nada. A gente sabe que no início ali, a mãe passa acordada de madrugada, o nenê troca o dia pela noite, chora, tem cólicas. Mas depois de um tempo, nós começamos a colocar as pequenas regrinhas. Isso é disciplina. Horário de tomar o banho, horário de se alimentar. Ter essas regras em casa é muito importante. Horário de acordar. Né? Isso aí é muito importante para a criança desde bebê. Porque a criança vai tendo noção que existe o outro, que existem regras. Os brinquedinhos estão ali à disposição, aqueles são os brinquedos da criança. O que é da mamãe, é da mamãe. A gente pode emprestar, mas o que é dele, o que é da mamãe é da mamãe. Tem coisas que o bebê não pode pegar o que é da mamãe, que machuca. E quando os filhos começam a ir para a escola, eles colocam dentro daquela mochila, além dos cadernos, eles colocam muitas coisas para levar na escola. Brinquedos. Isso pesa a mochila muitas vezes. E os pais, muitas vezes, querendo poupar os seus filhos, carregam a mochila para eles. E aí os filhos à tardinha chegam cansados da escola, os pais também chegam cansados do trabalho. E os filhos, então, muitas vezes não querem fazer os temas. A gente vê pais que fazem os temas para o seu filho. Será que está certo? Porque ele está cansado, coitadinho, ele está cansado, ele não quer fazer o tema. Ou ele diz que não sabe fazer o tema, o dever de casa, e aí a mãe faz para ele também. A gente gosta de poupar os filhos de pequenas frustrações. Não, e ele não, então, assim, ele não aprende a suportar. Outro dia, chegar na escola sem o seu tema feito, a professora, com certeza, vai fazer alguma coisa e não deixar, chamar o pai, né, chamar a mãe, dizendo, o seu filho não está fazendo os temas. E muitas vezes nós queremos dar razão para o nosso filho, muitas vezes. E assim nós vamos ensinando a responsabilidade para o nosso filho. Isto é disciplina. Não
Não é disciplina de quartel. É pequenas coisas que nós vamos somando para nós termos depois um filho, um adulto, colhermos os frutos. Com certeza, nós não agimos dessa maneira que eu falei porque queremos, pensando em colher em disciplina depois. E sim porque nós não sabemos. Então, por isso é o momento de nós, a partir de agora, que nós estamos sabendo, tomar outro tipo de comportamento. Agirmos de outra maneira com nossos amados filhos. Importante, dentro de casa, que os nossos filhos vão crescendo e depois eles vão indo para uma segunda organização, que eu falei que a primeira é o nosso lar, a nossa casa, a família. Uma segunda organização que é a sociedade. E a sociedade quer saber de deveres e direitos, não só de direitos. E lá fora como vai ser se eu não ensinei para o meu filho que ele tem os deveres dentro de casa também? Ajudar a varrer a casa, não tira pedaço. Secar uma louça, organizar o seu quarto, os seus tênis, os seus sapatos, os seus cadernos, a sua mochila. Isso é um dever de uma criança, de um adolescente. Porque depois a sociedade vai cobrar. E esse pai, dessa história que eu contei no início, muitas vezes os jovens, adultos, quando estão na estrada, no trânsito, não podem com ninguém na frente deles. Eles vão, abram alas para mim, eu estou passando. Que não aprenderam a ter deveres desde pequenininho. No trânsito a gente está vendo sempre essa falta de respeito que existe. Se vão, muitas vezes, numa loja, numa farmácia, onde tem fila para esperar a fila. Tem pessoas que não conseguem esperar numa fila. Querem passar na frente, ter vantagens. Isso aí nós ensinamos em casa. Mas o importante, que tem um educador chamado Piaget, francês, que ele diz o seguinte, que a melhor maneira de educar é o exemplo. E, aliás, a melhor maneira de educar, a única maneira de educar é o exemplo. Então, se nós queremos que nosso filho tenha disciplina, que nós damos limites, como nós vamos fazer? Nós temos que dar o exemplo. E esse exemplo, os filhos aprendem através dos nossos atos do nosso dia a dia. Em relação à dependência química, se um bebê, nosso bebezinho, ele vê que eu chego em casa, muitas vezes estou em casa, estou ansiosa, mas eu vou pedir um remédio emprestado para minha vizinha, sem prescrição médica. Eu não estou dormindo bem à noite, eu não vou consultar um médico, eu vou pegar um remédio emprestado. Fazer efeito para minha vizinha também vai fazer o efeito para mim. Assim, muitas vezes nós pensamos. E os filhos estão vendo isso aí, estão observando. Por mais que seja criancinha, eles estão observando que eu vou lá na vizinha com a criança no colo e o que eu estou falando da minha boca. Vizinha, me empresta um remédio teu aí, porque eu não estou conseguindo dormir, eu quero dormir, então... E o que a criança vai aprendendo? Que eu tenho que apagar as minhas ansiedades com alguma coisa química, com algum medicamento. E será que é assim mesmo? Temos que sair fora do ar com aquele remédio que faz dormir. E outra coisa, os tranquilizantes, que muitas vezes pedimos emprestado também, são remédios, são medicamentos que viciam, igual as drogas ilícitas. Se por acaso nós pais já temos a dependência química, as drogas adentrado dentro do nosso lar, o que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, nós não podemos ficar nos culpando. Devemos partir para a reparação, nos responsabilizarmos. Isto sim.
Então, se eu tenho um dependente químico dentro da minha casa, dentro do meu lar, um filho, um esposo, eu tenho que procurar ajuda. Eu não posso ir empurrando o problema com a barriga. Ah, porque ele está passando por dificuldades, ele separou da esposa, ou ele não foi bem, ele não conseguiu um trabalho, por isso que ele bebe, por isso que ele busca outras drogas, por isso. Não. Nós não podemos empurrar esse problema com a barriga. A maneira de nós amarmos é realmente ajudá-los. E ajudar, nós temos que fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa é procurando ajuda de um médico, de um psicólogo. Nós temos o CAPS AD aqui em Santo Ângelo. Nós temos o grupo de autoajuda aqui na Casa Espírita, buscando o atendimento fraterno para uma orientação dentro da doutrina espírita. Porque nenhuma pessoa no mundo é capaz de fazer pelo nosso filho o que nós temos que fazer. A nossa missão que Deus nos deu. E não há recompensa maior que mais tarde, lá na frente, quando os filhos adultos, a gente colher os frutos. Ver que os nossos filhos estão vencendo as provações da vida terrena. O mundo de provas e expiações. E Deus vai nos cobrar. E Ele vai nos perguntar: o que fizeste da criança que te concedi? E nós vamos responder o quê? Vamos responder que nós amamos essa criança, esse filho que nos foi dado. E nós realmente colaboramos com ele. Amar o filho é fazer o que tem que ser feito, não o que eu gostaria. O que tem que ser feito. E muitas vezes o que tem que ser feito é doído, mas temos a responsabilidade de fazer. Então, um bom 2014 para todos nós, sempre no amparo de Jesus, do nosso Pai Maior. Que todos, então, busquem as suas mudanças de comportamento, para que nós tenhamos êxito nas nossas mazelas da vida terrena.